Bom dia a todos e sejam bem-vindos a esta nossa Eucaristia solene e marcante para a nossa comunidade cristã em Alter e de modo particular também para a Igreja. Assinalamos hoje, na Igreja, o dia da Anunciação do Senhor. Particularmente esta mensagem que o anjo Gabriel trouxe a Nossa Senhora, que ela ia ser a Mãe de Jesus. Para cada um de nós, comunidade também de Alter e cristã, recordamos com certeza aquilo que é também a nossa tradição religiosa e cristã, mas sobretudo a comunhão com todos aqueles que nesta hora queremos lembrar, recordar, e daqueles heróis, com certeza iremos recordar no dia de hoje e pela sua presença nesta terra, e daqueles que partiram deste lugar, que assim também sejam homenageados por tudo quanto ao longo da vida deram para Portugal, pela nação e, nomeadamente, nesta guerra que hoje lembramos do ultramar. Em concreto, saúdo o Sr. Presidente da Câmara e, juntamente também com ele, o Sr. General e também todos os elementos pertencentes a este dia aqui também e muito material também presente, todos aqueles dos núcleos que fazem parte aqui presente hoje, dos seus familiares, aqueles que eram de mais longe ou de mais perto, mas sobretudo àqueles que vamos recordar na saudade e que partiram também nesta guerra, os nossos combatentes no ultramar aqui de Alter do Chão, do nosso concelho de Alter do Chão. Claro que o nome é Alter, mas unimos-nos a todo o concelho, à freguesia e concelho de Alter do Chão, à freguesia de Seda, à freguesia de Chança e à freguesia de Cunheiro. Particularmente, não quer dizer que cada um de nós pertença assim de uma família, mas em concreto lembramos aqueles que choraram, aqueles que ficaram, que vieram, mas sobretudo daqueles que hoje queremos assim unir-nos a todas as famílias do nosso concelho. Lembramos os falecidos em combate do nosso concelho de Alter do Chão no ultramar. António Rodrigo Correia, Domingos Jacinto Barreto, Francisco Norberto Alter, João António de Matos Calado, João Mota dos Reis, José Augusto Vidinha da Costa, José Correia Carteira, José Paulo Grazina e Maximiano António Nunes Gonçalves, a quem endereçamos a Deus as suas vidas e a sua vida que desta terra partiu e que agora nos recorda na eternidade. A todos os combatentes, àqueles que ao longo da vida sabemos de quem nos vamos despedindo pela lei natural da vida, que mesmo não morrendo em combate, certo que na vida e presentemente ao longo dos anos acompanhamos de perto e daqueles que já partiram, quer de cada unidade, quer de cada batalhão, seja de cada unidade que cada um de vós acompanhou, seja assim também hoje recordado, não mencionando os seus nomes, mas de certo que assim recordamos na eternidade do céu. Para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, protegei-me, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós
quer nas profundezas do abismo, quer lá em cima nas alturas, acaso respondeu: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutai, casa de David, não vos basta que andeis a molestar os homens, para quererdes também molestar meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Eu venho, Senhor, não vos agradaram sacrifícios, nem oblações, mas abriste-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos, nem expiações, então clamei, a ti estou. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, é impossível que o sangue de touros e cabritos perdoe os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem oblações, mas formaste um corpo. Não te agradaram holocaustos nem oblações para o pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No livro sagrado está escrito o meu respeito. Eu venho, meu Deus, para fazer a tua vontade. Primeiro disse: não quiseste sacrifício nem oblações, não te agradaram holocaustos nem oblações para o pecado. E, no entanto, eles são oferecidos segundo a lei. Depois acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo, e em virtude dessa vontade, que nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que a salvação seria aquele. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: como será isto se eu não conheço o nome? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parente Isabel concebeu também um filho na sua velhice. E este é o sexto mês daquela quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Nasci em 1978, que quer dizer que muito daquilo que hoje vai ser recordado, recontado,
aconteceu tudo antes de nascer. Mas dizer-vos que a palavra ultramar esteve sempre presente na minha casa, na minha família e na casa dos meus avós. Celebrar hoje e neste lugar esta Eucaristia é fazer também uma homenagem ao meu pai, ao irmão do meu pai e àqueles que também no Castelo Branco, que é onde sou natural, muitas vezes me recordo de ir ao cemitério e de, com eles, ir ao espaço dedicado aos combatentes. E na minha sede de freguesia de Sarzedas estão num lugar no cemitério dedicado especialmente aos combatentes e onde, infelizmente, ainda são muitos os que lá estão. Lembro muitas vezes de ir lá, não é um espaço que fica esquecido, como se calhar muitas vezes pensamos, ficamos perdidos na história do tempo, ou até mesmo na história dos homens, mas recordar que isto é uma história que está muito presente na nossa vida e é bom sempre recordar aqueles que foram passando e que fizeram parte, de facto, da nossa história de família e da nossa história moral. O dia de hoje é assim, é um dia de família e para todos vós que se calhar se voltam a reunir. Lembro o meu pai que precisamente fazem muitas vezes anualmente o encontro daqueles que estiveram no ultramar. Inclusivamente diz a história que da unidade dele fosse aqui de Alter Cardoso e que vim depois mais tarde a reencontrar aqui. Estiveram em Moçambique e depois a história levou a que um filho viesse precisamente aqui para Alter e ao lugar de Alter Cardoso e ir encontrar alguém que combateu também ao lado do meu pai. Precisamente hoje, e neste dia de Nossa Senhora, quero trazer-vos a sensibilidade daquilo que foi a história de Portugal, não só pela participação nesta batalha, mas sobretudo sim pela participação também da fé. E se nós estamos hoje aqui reunidos, não é só para dizer que estamos cá para contar a história, ou se calhar chegámos vivos, e chegámos vivos graças a Deus, como tantas vezes usamos, mas sobretudo para estarmos aqui para valorizar aquilo que se calhar foram os vossos sonhos, os vossos projetos, que se calhar em campo de batalha sonhavam tanto e pensaram tanto e que agora viram concretizados e realizados ao longo dos anos depois de 74. Em concreto, acredito que para muitos daqueles que estiveram ao vosso lado sentiram muitas vezes como um pai, uma mãe, um irmão, alguém que verdadeiramente estava convosco para vos animar, para vos confortar e para dar sentido a cada dia, quando tantas vezes parecia que seria impossível de ultrapassar. Recordo hoje, neste dia de Nossa Senhora, e o Alentejo essencialmente é mariano, mas cada um de vós, quando certo partiu desta terra e deste lugar, levou consigo ou uma imagem de Nossa Senhora da Alegria, ou até mesmo levou-a no coração por aquilo que era realmente presente na vossa vida. Aquilo que eram as padroeiras de cada uma das vossas terras, independentemente de estar hoje a dirigir ao Alter, mas cada um de vós se serve saberá, se calhar nessa época éramos mais religiosos, ou até mesmo se calhar o combate perante a fragilidade leva-nos a agarrar a tudo. E muitas vezes sabemos que a fé é aquilo que nos levanta e que nos sustenta. E acredito que entre muitas histórias que cada um de vós possa contar, aquilo que foi se calhar um ano, muitas vezes, poderia ser sim um grito, poderia ser uma força comum que se levantava e que se calhar se levantava precisamente para enfrentar os maiores perigos ou adversidades, mas sobretudo no íntimo de cada um de vós, ou quando à noite se reuniam, ou quando estavam em momentos de fogo cruzado, acredito que a fé e a presença também esteve sempre presente convosco. Hoje, voltar a contar esta história pode ser o trazer à mente de muitos aquilo que se calhar já julgávamos que estava esquecido, mas sobretudo é bom para quem tantas vezes ficou o recordar pela distância física e territorial que era o encaminho para tantos campos onde estariam as nossas colónias, mas sobretudo recordar
quando tantas vezes eu ouço ainda a importância que foi a invocação do seu padroeiro, a invocação da presença de Deus, o compreender de facto aqui na terra onde ficaram, quando regressaram, ou até mesmo quando foram rendidos, ou até mesmo daqueles que ficaram a aguardar o regresso de alguém que partiu, é precisamente a fé que anima a esperança. E por isso, é nesta manhã e neste dia de Nossa Senhora, vos queria recordar isso mesmo. Maria entra no plano de Deus, no plano da salvação. Este dia marca o início da história da salvação. Este sim de Maria levou que precisamente também Maria viesse a ser a eleita de Deus, mas sobretudo pela maneira como soube escutar a palavra de Deus e como se calhar recordamos o eco que ficou, quer do salmo responsorial, quer da segunda leitura que cantávamos e da segunda leitura que escutávamos. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Cada um de vós hoje pode contar a história por aquilo que foi a sintonia e a coordenação em campo de batalha. A maneira como cada um de vós se colocou nas mãos uns dos outros e a maneira como cada um de vós salvou, protegeu e acredito que deu a vida. Hoje, independentemente de estarem aqui, é assim que, com certeza, em cada dia que estiveram no ultramar, deram a vida. E hoje, quero assim dizer-vos, pela palavra também de Maria, o quanto Deus nos falou, o quanto Nossa Senhora foi força e luz na vossa vida e o quanto cada um de vós recorda precisamente também cada dia esta presença de Deus na vossa vida. Maria começou assim, pelo seu sim. E cada um de vós que não se esqueça, independentemente que esteja aqui presente para contar a história, mas que não se esqueça da fé e aquilo que vos levou pela fé a ultrapassar tantos momentos difíceis. Por último, quero relatar-vos apenas algo que ainda hoje não tive coragem de perguntar ao meu pai. Da minha avó, sempre que ia visitar, ela sempre começava a contar a história do ultramar, chorava, sempre com muita emoção. Minha avó tinha apenas 2 filhos. Já tinha um filho em Luanda e pensava que o filho mais novo, meu pai, ficasse em Portugal. E recebeu uma carta para o meu pai se apresentar em Lisboa e para embarcar para Moçambique, em Cabora Bassa, onde esteve. E precisamente daquilo que o meu avô contava, e sem meios, várias vezes foram a Lisboa, alugando um táxi para Cartalu, era assim, era táxi, Cartalu, para me embarcar, e várias vezes, quando chegavam a Lisboa, não havia lugar e regressavam para casa. E o meu avô sempre a pensar, é desta. Ou então, lá ia falando com alguém mais do topo da hierarquia, se era possível livrar algum para ficar. Não estou a falar coisas que não aconteceram, porque aconteceram se calhar em muitas terras, e se fosse possível que o meu filho não fosse para o campo de batalha. E precisamente quando regressava era uma alegria, afinal não vai. Mas a carta ia sempre voltando e foi. Entre penso, 3 idas a Lisboa e da última ele embarcou para Moçambique. Daquilo que muitas vezes recordo era a minha avó que aprendeu a ler graças a isso. Todos os dias os filhos escreviam cartas. E o dia que ela não recebesse uma carta era sempre um tormento lá em casa, e a minha avó contava isso. Ia sempre com a carta a alguém que soubesse ler para poder ler as cartas dos filhos que estavam em combate. E precisamente quando ela pôs esforço, foi uns 15 dias à escola, penso eu, e aquilo foi suficiente para ela começar a juntar algumas papeletas e começar por ela mesmo que o dia fosse longo, para todos os dias conseguir ler a carta dos seus filhos do ultramar. Há algo que ainda hoje me intriga e que se calhar cada um de vós saberá isso. Houve coisas que nunca foram faladas em casa. Há traumas que se calhar, e é claro que nós ouviu bem presente essa palavra. Há traumas que ficam para sempre. Mas, sobretudo, há silêncios, há matéria que não se toca,
há lugares recônditos onde não entramos. E isso, cada um de vós, cada um que está aqui presente, saberá perfeitamente aquilo que é o lugar de cada coisa, de cada acontecimento. Há sítios onde não queremos ir. Há sítios que moram em nós, mas onde não queremos entrar. Mas há silêncios que ficam para sempre. Daquilo que são acontecimentos marcantes e que, de facto, vieram marcar a nossa vida durante muitos anos até hoje. Quero hoje evocar assim os silêncios, os lugares dos acontecimentos que não partilhamos, daquilo que se calhar lembramos de bom ou até menos bom, que lembramos se calhar de algo traumático e horroroso e horrendo que infelizmente é a guerra, mas que sobretudo cada um de vós possa dignificar, honrar a vossa vida. E hoje, se calhar, quando falamos de novo em guerra, e esta guerra da Ucrânia que está a decorrer, de certo nos faz lembrar de novo momentos muito bons. Que esta seja hoje a nossa ação de graças, pela história que se reconta, pela história que se dignifica, pelos homens que hoje aqui recordamos. Que a sua vida e a vida aqui presente das mães, dos avós, dos filhos, seja honrado. Como eu hoje lembro do meu pai, a sua história, a sua vida e a maneira como há histórias que não são contadas em casa, mas de certo lembro todos aqueles momentos que cada um de vós passou em batalha. Que Deus nos abençoe e que nos conceda sempre ao longo da vida a coragem para enfrentar as dificuldades e que muitas vezes voltemos a recontar a nossa história com a ajuda de Deus. Somos hoje convidados a rezar o credo e às palavras encarnou no seio da Virgem Maria se fez homem, a fazer um gesto de uma inclinação como este encarnar, esta presença de Deus que veio ao seio de Maria. A Igreja dispersa pelo mundo anuncia fielmente Jesus Cristo, concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Oremos por intercessão de Maria, interceda por nós, a Virgem cheia de graça, para que o Papa Francisco, os bispos, os presbíteros e os diáconos amem a Deus de todo o coração e exerçam o seu ministério imitando a Cristo. Oremos por intercessão de Maria, interceda por nós, a Virgem cheia de graça, para que em Cristo, ser obediente, que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, ofereçamos a Deus a nossa própria vida. Oremos por intercessão de Maria, interceda por nós, a Virgem cheia de graça, para que os pobres e aos que têm fome seja dado o pão de cada dia e nos seus rostos vejamos o de Cristo. Oremos por intercessão de Maria, interceda por nós, a Virgem cheia de graça, para que a Virgem Santa Maria, Mãe do Emanuel, que nos foi dada pelo seu Filho, o nosso Pai, nos acompanhe quer na vida, quer na morte. Oremos por intercessão de Maria, interceda por nós, a Virgem cheia de graça, para que os cristãos de todas as igrejas, particularmente os da nossa diocese, imitem Cristo no seu modo de viver. Oremos por intercessão de Maria. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e das graças deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Memorial da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e por graça.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O evento, o dia de hoje, de homenagem, segue-se agora junto ao monumento, e onde se fará também a parada militar, e portanto seguindo a avenida até ao fundo, é lá que nos reuniremos de novo para a cerimónia solene, hoje aqui também em Alter do Chão, com os combatentes e pelos combatentes do ultramar. Desejo a continuação de um bom dia para todos e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Ombro, arma! Apresentar, arma! Atenção! Ombro, arma! Descansar, arma! Descansarem! Vai preferir umas breves palavras. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão, Senhor Francisco José Cordeiro Miranda, digníssimo Presidente da Liga dos Combatentes, Senhor General Chito Rodrigues, excelentíssimos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, dos Núcleos de Combatentes, da Associação de Lanceiros e dos representantes do Esquadrão de Cavalaria 149, Senhor Coronel de Cavalaria Rubem Domingues e Engenheiro Adolfo Contreiras. Excelentíssimo organizador, meus senhores e minhas senhoras, forçosamente devo começar por agradecer a forma carinhosa como foi recebido pelo staff da Idilidade e especialmente pela oportunidade que me foi dada para que aqui, e a propósito desta há muito esperada inauguração, puder proferir algumas palavras de circunstância e transmitir o que me vai na alma por ver finalmente ser praticado neste concelho um elementar ato de justiça. Finalmente termino hoje aqui na minha terra aquilo que me propus lutar desde 2009, que a Câmara Municipal erigisse em Alter do Chão, há muito merecido, monumento aos combatentes do concelho que foram mobilizados para a guerra do ultramar e por ela deram a sua vida. Não foi fácil e logo a partir desse ano percorri todas as juntas de freguesias do concelho e também a Câmara Municipal, falando pessoalmente com os presidentes, aos casos expus a lacuna idílica e a minha ansiosa vontade de lembrar aqueles bravos que, sendo irmãos da nossa terra, lá longe honraram o país. Os anos e o desinteresse pesaram muito e ao tentar colher informações acerca dos combatentes que infelizmente morreram na cidade da guerra, ninguém se mostrou capaz de transmitir qualquer informação a esse respeito. Pois desconheciam os nomes e a natalidade dos militares que lá perderam a vida. Entretanto, porque não desisto com facilidade, consegui pelos meus próprios meios e parcas ajudas construir a pulso a relação dos nomes da data da morte, locais de nascimento e onde estão sepultados, e entreguei em devida altura e há bastantes anos à então presidência da Câmara de Alter do Chão. Mas tal era o desinteresse que mesmo com esse prévio trabalho de recolha de informação, os anos foram passando sem que alguém se interessasse pelo cadente assunto. Ora, a guerra começou em 1961 e, a meu ver, a insufismável verdade é que ao longo dos anos as várias edilidades do Conselho de Alter, incluindo os seus presidentes,
nunca se lembraram dos combatentes, melhor dizendo, deles se esqueceram, e muito particularmente dos seus filhos que infelizmente acabaram na guerra derramando o seu sangue ao serviço da pátria. Sendo um dos muitos combatentes mobilizados em 1961 para Angola pelo extinto Regimento de Cavalaria 7 e fazendo parte do Esquadrão de Cavalaria 149, unidade que na Operação Viriato lutou e participou na reocupação de Nambumbungo, sentia a necessidade de preservar a memória dos meus conterrâneos, não desistindo da justa e humana homenagem aos combatentes do meu concelho, os quais deste momento estão a ser para sempre recordados no monumento que estamos a inaugurar. Termino agradecendo à Força Militar do Regimento de Cavalaria 3, à representante oficial da Guarda Nacional Republicana e a todos os presentes que se dignaram associarem a esta cerimónia, muito sentida, de homenagear aqueles que se libertando da lei da morte a Portugal ofereceram a vida. Disse muito obrigado, e está a ser um dia para mim com muita categoria, porque na realidade os de Altere esqueceram os combatentes que morreram. Muito obrigado. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Alter de Chão, Dr. Francisco José Cordeiro Miranda, vai proferir uma alocução alusiva a este ato. Excelentíssimos senhores, excelentíssimo Sr. Presidente da Liga dos Combatentes, Sr. General Joaquim Chita Rodrigues, excelentíssimo Sr. Coronel Lourenço Simões de Azevedo, excelentíssimo Sr. Coronel Rubem de Almeida Mendes Domingues, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Câmara Municipais e presentes, os colegas autárquicas, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes das Juntas do Conselho, Srs. Presidentes dos núcleos dos antigos combatentes e demais entidades civis, militares e eclesiásticas. Minhas senhoras e meus senhores, caros combatentes, tenho orgulho em estar aqui hoje como Presidente da Câmara Municipal a inaugurar este memorial aos combatentes da Guerra do Ultramar. É para mim uma honra. Esta justíssima pretensão há muito reclamada pelos combatentes do meu concelho é agora satisfeita e o memorial que há de eternizar vê hoje a luz do dia neste jardim, alvo da qualificação e que lhes fica inteiramente dedicado. No período de 61 a 74, 90% dos jovens deste país foram mobilizados para uma guerra sem sentido e impossível de vencer. A anterior independência dos territórios sob domínio das grandes potências europeias e a consequente descolonização efetuada era disso um exemplo que não podia nem devia ter sido ignorado. Milhares de famílias ficaram destroçadas ao perder os seus filhos queridos nesta guerra, que não queriam, que não apoiavam, que nem tampouco entendiam. Foi um sacrifício inglório. O direito à independência dos povos já se encontrava consagrado na Carta das Nações Unidas. Lembro-me perfeitamente da preocupação da minha família relativamente à minha mobilização que se aproximava a passos largos. Felizmente que a mesma veio a acontecer, mas já em tempo de paz. Uma guerra que levou as Forças Armadas Portuguesas a Angola, Guiné e Moçambique, países situados a milhares de quilómetros do nosso território português, do nosso país natal. Imagino o sentimento desses jovens, cuja única realidade que conheciam era da sua aldeia ou da sua vila, locais de onde a maioria deles nunca tinha saído. Muitos destes jovens não voltaram e outros trouxeram consigo marcas físicas e psicológicas difíceis de ultrapassar. Algumas delas que perduram até aos dias de hoje. As imagens desta guerra fazem parte da memória coletiva e foram-nos chegando ao longo das últimas décadas através de filmes ou de relatos, muitos deles contados na primeira pessoa. São imagens como aquelas das despedidas e das suas partidas em navios que ainda hoje nos emocionam.
Para os mais jovens que não participaram na guerra, este é um acontecimento que faz parte da nossa história recente, como tantos outros acontecimentos. Mas não será com certeza a visão daqueles que aqui hoje pretendemos homenagear e que participaram nela de forma direta. São dias como o de hoje que devemos aproveitar para celebrar a vida destes homens, a sua coragem, o seu empenho e determinação, a amizade que os une e demonstrar a nossa gratidão pelo papel que desempenharam neste conflito que deixou marcas numa geração. É através de iniciativas desta natureza que transmitiremos às gerações mais novas o testemunho de quem enfrentou a contrariedade e o medo, sabendo ultrapassá-los, mas ao mesmo tempo que valorizou a solidariedade, a dignidade, a excelência e a honra. Este local será, a partir de hoje, um local de memória que pretende fortalecer os laços de amizade e companheirismo existente entre os combatentes e, ao mesmo tempo, marcar um acontecimento que nos tocou a todos e, por fim, perpetuar a memória dos que não voltaram. Um espaço requalificado e digno para receber tal homenagem. Uns prometeram, outros fizeram. Passaria agora a ler a memória descritiva do projeto do memorial para ser mais fácil a sua leitura e interpretação. Um braço em extensão vertical em modo de estandarte simboliza a pátria. O punho fechado a agarrar a boina militar remete-nos para a coragem, empenho e resiliência das nossas Forças Armadas. As mãos reportem a camaragem, a força e a união da instituição militar. Numa guerra sempre existe sangue e suor derramados, que nos surgem simbolicamente nos rasgos inseridos na peça. Muito obrigado a todos. Sua Excelência, o Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-Geral Joaquim Chito Rodrigues, vai usar a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Alter do Chão, Sr. Francisco José Cordeiro Miranda, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Srs. Presidentes da Câmara de Souzel da Fronteira, Srs. Vereadores e elementos do município, Sr. Presidente do Núcleo de Porto Alegre da Liga dos Combatentes e Presidentes dos Núcleos da Liga dos Combatentes aqui presentes, caros combatentes, excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Acabamos de assistir à missa proferida pelo Sr. Padre Rui Rodrigues e permitam-me que eu comece por referir aquilo que ouvimos da boca do seu Padre Rui Rodrigues na homilia que fez. A homilia que o seu Padre fez hoje aqui deveria ecoar pelo país inteiro. Referiu-se ao sentimento profundo da sua família, do seu pai, do seu tio e da sua avó, e referiu que ao longo da sua juventude a palavra que ecoou na sua família foi ultramar e guerra do ultramar. Não se referiu às colónias, nem à guerra colonial, como hoje se ensina na escola, na universidade, se ouve na televisão, se lê na imprensa. Nós, combatentes, cumprimos a Constituição de então e fizemos a guerra do ultramar. Não nos sentimos colonialistas, nem marchamos a defender colónias, nem esse conceito de colonialismo.
Partimos, como já aqui foi referido, em abril de 1961, chegámos em maio desse ano e fizemos uma guerra que tivemos que fazer porque integramos as Forças Armadas que partiram no cumprimento de uma missão constitucional, dado que nessa época o poder político de então considerava esses espaços como território nacional. É importante dividir o conceito político daquilo que prestaram as Forças Armadas quando marchamos para o ultramar. Parabéns, Sr. Padre Rui Rodrigues. O seu sentimento é o sentimento de milhões de famílias. Todos nós tivemos pais, todos nós tivemos mãe, todos nós tivemos avós maternos, todos nós tivemos avós paternos e alguns de nós éramos casados quando marchamos para o ultramar. Mais de 7 milhões de portugueses sentiram na carne e no sentimento o que o seu padre sentiu. É dúvida se alguma vez mais voltavam a ver os seus entes queridos, os seus pais e os seus avós. E o contrário também foi verdadeiro. Portanto, as minhas primeiras palavras, revolto, não estava para as dizer, mas fui chamado a dizê-las com um profundo sentimento de reconhecimento para aquilo que ouvimos hoje na missa proferido pelo Padre Rui Rodrigues. Alter do Chão é uma terra serena, tranquila, uma terra de história, longínqua, uma terra com 3 castelos, um dos quais, no século XIV, erguido por Dom Pedro I. É uma terra com 3 coroelarias, dos quais a Coroelaria Real, que foi constituída por Dom João V, trazendo até hoje a proteção e a criação de um animal que ao homem é querido e é útil. É uma terra com história desde os tempos romanos, com os vestígios dessas épocas. É, de facto, uma terra com história. História, essas memórias do esquecimento, escritas na pedra, pergaminho ou pensamento, é que o homem e o tempo vão dando nascimento. A história faz-se dia a dia repartida por tudo e pelo nada que se liga. Coragem, esperança, amor, fadiga e o sagrado da memória coletiva. É essa memória coletiva, pelo tudo e pelo nada que se liga, que está a acontecer neste momento em Alter do Chão. Reavivar a memória do esquecimento, homenageando e perpetuando a memória de cidadãos combatentes deste concelho. Da Grande Guerra, da Guerra do Ultramar, das Missões de Paz. Um século de história militar ao serviço de Portugal. E é esse centenário repleto de alterenses que hoje evocamos. Heróis dignos da Torre Espada, de valor, lealdade e mérito, e outras que lhes foram atribuídas. Alter do Chão sublinha hoje os seus combatentes do ultramar, colocando mais uma pedra no edifício que as freguesias, concelhos e municípios do país têm construído, tendo edificado nos últimos anos mais de 450 monumentos, fazendo assim história repartida pelo tudo e pelo nada que nos liga. A maior parte desses combatentes que ao longo do século XX e XXI se bateram de armas na mão, na defesa dos valores e dos interesses superiores de Portugal, sentiram necessidade de se organizar, criando uma instituição patriótica e humanitária de seu nome, Liga dos Combatentes,
e que igualmente está comemorando o seu centenário e que está aqui convosco hoje. Para nós, todas as cerimónias como esta se enquadram na evocação do nosso centenário. Cerimónia, por isso, muito especial em Alter do Chão, homenageando os alterenses. Momento feliz para o Presidente da Liga dos Combatentes estar em mais uma cerimónia em que Portugal Profundo homenageia os seus heróis. Somos uma geração que viveu as consequências da Segunda Guerra Mundial, que foi para as filas e para as bichas, do pão, do açúcar, que viveu a Guerra Fria. Então, durante esse período da Guerra Fria, viveu 14 anos de Guerra Quente, que viveu, nesse período da Guerra Fria, a ameaça do terror nuclear, que viveu o 25 de Abril, que viveu o PREC, que viveu a descolonização, que viveu as crises e que vive agora mais esta crise da guerra na Europa. Aqui hoje, em Alter do Chão, volta a ser reforçado um tempo feito de vários tempos e modos. Não podemos ter esquecidas as lições aprendidas, porque nós, combatentes, queremos a paz, porque nós, combatentes, odiamos a guerra, porque nós, combatentes, conhecemos a guerra e odiamos a guerra e queremos paz. Homenageamos cerca de 1 milhão de jovens saídos das suas terras para atravessarem mares e viverem e morrerem noutro continente, e alguns deles regressarem com traços indeléveis na saúde. Mas a maioria regressaria mais forte e mais homem, depois de conhecerem, dominarem e ultrapassarem com coragem e sacrifício o limiar entre a vida e a morte violenta. E foi esta dúvida que durante mais de 2 anos nos corroeu a vida. E há alguns que aqui hoje evocamos, corroeu-lhes a vida para sempre. Estão connosco e não os esquecemos. Por isso, repito, odiamos a guerra e o espetáculo a que hoje assistimos e nos rodeia. Se nos referimos sempre aos terrores das Forças Armadas quando evocamos a guerra, eu, como homem das Forças Terrestres e com respeito e admiração sublinho a ação da Força Aérea da Guerra do Ultramar no apoio às Forças Terrestres, apoiando pelo fogo, pelo reconhecimento aéreo, pela educação, pelo transporte, pelo apoio logístico, enfim, numa cooperação aeroterrestre exemplar que merece ser sublinhada. Quantos de nós devemos a vida à ação da Força Aérea no ultramar e aos nossos companheiros do lado? Minhas senhoras e meus senhores, os monumentos erguidos aos combatentes em todo o país, sejam mais simples ou mais elaborados, são um aerograma escrevendo memória. Não é a dimensão megalítica ou a riqueza da estrutura que enaltece os nossos. O monumento ao combatente é um telefe afetivo que se impõe naturalmente. Hoje temos um monumento que dá ênfase a muitas memórias e a muitas dúvidas da partida e da eventual chegada. Recordo em poema uma das minhas partidas para o ultramar. Vejo os pais, vejo as colunas onde se encostaram um dia, para ver esfumar os vapores que de Alcântara-Mar partiam, para partilhar a saudade dos que partiam sem vontade. Não importa qual o vapor que veja o Tejo no cais, o que conta é a dor da dúvida de voltar ou não voltar mais a ver gaivotas locais.
Minhas senhoras e meus senhores, nestes momentos de homenagem e reflexão sobre o passado, num universo onde se encontram combatentes vivos e a cuja vivência diz muito o que temos vindo a referir, não posso deixar de dizer algo sobre o presente. Foi há mais de 2 anos publicado o Estatuto do Antigo Combatente. Está sendo regulamentado e ainda falta serem implementados no seu todo diversas medidas. Já classifiquei o Estatuto de documento histórico, saído 50 anos depois do fim da guerra. O Estatuto foi encarado pelo Governo e Assembleia da República de forma tímida e incompleta, e com a promessa de se constituir um primeiro passo legislativo nos termos da solidariedade e do reconhecimento. No primeiro passo tratou-se de reconhecimento moral, que finalmente nos sensibilizou. O passo legislativo final é urgente que seja dado, procedendo ao reconhecimento material, e que sejam revistos os débeis apoios financeiros e à saúde estabelecidos pela Lei 3 de 2009 e infelizmente não melhorados no atual Estatuto. Como costumo afirmar, é importante garantir a reconciliação dos combatentes com o Estado, acabar com a esmola do outono. É nestes palcos que continuamos a gritar sem que ninguém nos ouça, e por isso estamos tristes. Desde o dia 2 de novembro do ano passado, dia de finados, respeitamos o nosso lema: honrar os mortos e lutar pela dignidade dos vivos. E honrando os mortos, colocamos na lapela este sinal de luto e prometemos não mais o tirar, e espero que todos o passem a usar até que seja garantida a dignidade dos combatentes vivos. É necessário que nos ouçam, é necessário que melhorem aquele direito que foi reconhecido pela Lei 9 de 2002 e pela Lei 3 de 2009 e que é importante rever. E a nossa luta não começou hoje, nem é uma continuação de outras reivindicações que fazemos todos os dias e serem satisfeitas porque estar na rua de braço no ar. Nós estamos neste lugar, lugar de convívio, lugar de homenagem aos mortos e no lugar de lutar pela dignidade dos vivos. Termino saudando todos os combatentes da Alter do Chão, vivos e mortos, da Grande Guerra, da Guerra do Mar, das operações de paz, que generosamente empenharam e empenham a sua vida por um mundo livre e mais justo, oferecendo por todos nós para que a paz fosse, ou seja, a vencedora de todas as batalhas travadas. Como militares, ou antigos militares, obedeceram e obedecem, lutaram e lutam, cumpriram e cumprem, reconhecendo que por vezes tiveram que ser e são o fator decisivo na mudança da história. Talvez por isso se afirme frequentemente que Portugal é obra de soldados. Se assim foi um novo século de história, que assim continue a ser. Viva Alter do Chão, viva Portugal, viva a Liga dos Combatentes. Ombro, arma! Convidam-se as seguintes entidades a deslocarem-se para junto ao monumento: Sua Excelência, o Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, o Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão,
Dr. Francisco José Cordeiro Miranda. Seguidamente, vai proceder-se à cerimónia de homenagem aos mortos em combate. E por fim, Atenção! Ombro! Arma! vão ser depositadas as coroas de flores no monumento que homenageia os ex-combatentes do município falecidos em combate. Fazem a deposição de uma coroa de flores do Carlos Alberto Brites Narciso. Seguido o toque de homenagem aos mortos em combate, durante o qual é introduzido o recolhimento, recordamos com orgulho e saudade daqueles que por obras valorosas além da morte são reivindicados. Atenção! Apresentar! Arma! Ombro! Arma! Passamos 30 segundos de silêncio.
o reverendíssimo Sr. Padre Rodrigues vai efetuar uma prece após o considerar o corpo de Alvalade, que significa um hino de esperança e fé da convicção de que o esforço, sacrifício e sangue derramado dos nossos passados não foi em vão. Criou e sustenta todos os acontecimentos que Ele dirige com a sua providência, assim como todas as obras dos homens que sejam boas em si e induzam ao bem, são movidos para que os fiéis bendigam a Deus, fonte e origem de todos os bens. Nesta celebração, manifestamos a nossa fé, segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que temem e amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre e em todas as situações devemos procurar o auxílio divino, para que, seguindo a vontade do nosso Pai que está nos céus, tudo façamos em Cristo para a glória de Deus. Oremos. Respeito e gratidão marcam este momento. Com saudade e em família, recordamos os nossos mortos. Os militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Senhor, Deus da vida e Salvador do mundo, nós vos confiamos as vidas dos nossos camaradas, que deram o melhor que sabiam e podiam pela sua gente, pelo seu povo e pela sua pátria. Fazei, Senhor, que depois da sua total doação, repousem na vossa paz. E a nós, que ainda vivemos, fazei-nos seus dignos continuadores. Descansem na paz de Deus. Vivam para sempre na memória de todos nós. Amém. Atenção, descansar, arma! Atenção, descanse, arem! À vontade. As forças em parada vão prestar continência a Sua Excelência o Presidente da Liga dos Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues. Atenção, atenção, hino! Sé, ombro, arma! Apresentar, arma! Atenção, ombro, arma! Descansar, arma! Descansarem! À vontade!